Olá, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de conteúdo, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre desenvolvimento, nós vamos trabalhar essa semana o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, o IDH. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai entender o que é o IDH, qual é o objetivo do IDH e como são classificados os países de acordo com o IDH, né? Os critérios de análise para o IDH, tá certo? Então, o que é IDH? O IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, ele é uma medida comparativa para classificar os países pelo seu desenvolvimento humano. Esse dado ele é importante para ajudar a classificar os países em desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvido, que a gente já estudou na aula anterior, certo? Então, esses dados, eles são importantes porque ele leva em consideração, além da renda, outros critérios, né? Então, quais são esses critérios? Os critérios importantes que são utilizados para calcular o IDH são educação, saúde e renda. Cada um desses fatores são analisados para compor o IDH, para medir a qualidade de vida da população de um lugar ou de um determinado país. A educação. Como é que é calculada o critério da educação? Refere-se à quantidade de anos de estudo de uma pessoa, de uma população de um determinado país. Então, quanto maior a quantidade de anos de estudo dessa população, a gente já entende que ela tem um maior grau de alfabetização, a maior qualificação profissional. Então, os países que destinam mais investimentos para a educação são aqueles países que já conseguiram alcançar um nível de desenvolvimento maior. Então, quanto maior os anos de estudo, quanto maior a qualificação da população, maior vai ser o IDH dessa região. A saúde. A saúde ela é importante avaliar as condições de vida dessa população por meio da expectativa de vida. Cada cidadão tem uma média de vida, desde o seu nascimento até a morte, né? Então, a média de vida da população de um determinado lugar, ela é importante para calcular o IDH. E essa média de vida, quanto maior a média de vida da população, ela vai dizer se aquela população tem boas condições de vida. Porque quanto melhores são as condições de vida, mais tempo as pessoas vivem. Significa que uma pessoa que tem uma expectativa de vida elevada, ela tem uma boa condição de moradia, ela tem bons serviços de saúde, tem acesso a saneamento básico, a uma boa alimentação, porque todos esses critérios, eles aumentam a longevidade das pessoas. Então, é importante para medir também a qualidade de vida das pessoas. E o outro item é a renda per capita, que é o valor médio dos rendimentos de um país dividido pela população. Então, a todo PIB, Produto Interno Bruto, dividido pela quantidade de habitantes, pela população daquele lugar. Então, aí a gente tem a renda per capita, uma média, né? Então, quando junta esses três critérios, a saúde, a educação e a renda per capita, somando esses três critérios, chega ao cálculo do IDH. Então, esse índice ele vai ser importante para medir a qualidade de vida dessa população. Juntando os três índices, né? Como eu falei, a gente chega ao IDH. Então, é importante porque já leva em consideração uma quantidade de características maior da população em si. Não só a renda, mas também leva em consideração como é que aquela população está vivendo, se tem boas condições de vida através da expectativa de vida, que é a longevidade, e se tem uma permanência na escola através da educação. Então, juntando os três índices, a gente tem o IDH. Assim, esse cálculo do IDH considera esses três fatores que são importantíssimos para entender as características de uma população. Esse resultado, ele varia de 0 a 1. Então,
quanto maior for o resultado, quanto mais próximo de 1, significa que o desenvolvimento humano é maior, ou seja, a qualidade de vida daquela população ela é melhor. Quanto maior o IDH, melhores as condições de vida daquela população. Então, esses dados do IDH, eles são divulgados pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? São relatórios anuais, e às vezes ele pode apresentar algumas variações, né? Dependendo das características da sociedade, dependendo também dos métodos que são empregados para calcular. Esse índice, apesar de ser bastante completo, ainda se considera que ele tem algumas limitações, né? Porque ele não leva em conta a distribuição da renda, né? Tira uma média da renda, mas nem sempre ela é dividida igualmente. A questão da sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, outros elementos sociais importantes, certo? E aí, de acordo com esse índice, a gente classifica os países dentro do IDH, que pode ser país de IDH baixo, médio, alto e muito alto. Os países de IDH baixo geralmente são aqueles que apresentam 0,500, abaixo de 0,500. Isso caracteriza aquele grupo de países considerado de menor desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. O que a gente já entende? Se esses países têm um IDH baixo, a população desse país ela tem precárias condições de vida. Aí temos o IDH médio, que são aqueles países com IDH de 0,500 a 0,799, e IDH alto, país com IDH de 0,800 a 0,899. Geralmente, os países de IDH médio e alto são aqueles países que estão em desenvolvimento ou países emergentes, que a gente já classificou anteriormente. E os países de IDH muito alto são aqueles acima de 0,900, que são considerados países desenvolvidos, que a gente já entende quanto IDH alto tem uma boa condição de vida da sua população. Aí aqui a gente tem um mapa que mostra a distribuição desses países no mundo. Aqui vocês podem ver, quanto mais escura é a cor, maior é o IDH. Então, você percebe que esses países mais clarinhos, eles têm menor IDH, consequentemente, eles são menos desenvolvidos, né? Tem menor desenvolvimento do que os países de IDH alto. No outro mapa, aqui a gente vê através das cores, né? Nós temos em vermelho os países de IDH baixo, em laranja os de IDH médio e esses que estão na cor azul, os países com IDH alto. Aí você percebe que os países de IDH baixo, né, são basicamente, né, estão concentrados no continente africano, que é exatamente onde se concentram os países subdesenvolvidos, né? Então, o IDH, ele diz muito sobre o nível de desenvolvimento do país. Quanto maior o IDH, já subentende que esse desenvolvimento é maior. E aí, mesmo sendo esse índice assim, bastante completo, ainda existem algumas críticas sobre o IDH. É porque ele se baseia em média. Então, é uma média dentro de uma população que não considera, de fato, as desigualdades que existem dentro de cada país. Aí, às vezes, um país pode até dizer que tem um IDH alto. O Brasil, por exemplo, passou a ser considerado um país de IDH alto. Mas se a gente for analisar internamente, por regiões, tem muitas pessoas que não conseguem perceber essa melhoria nas condições de vida. Então, uma grande parte da população ainda não tem acesso a uma boa qualidade de vida, né? Que corresponda a um IDH alto. Aí aqui a gente tem uma charge que mostra exatamente uma crítica, né, a esse critério do IDH, onde aqui ó, a ONU diz, o Brasil entra para o grupo de autodesenvolvimento humano. Aí você vê os bonequinhos, né, procurando no lixo. Agora só falta a gente descolar um jantar bem bacana para comemorar. Isso é uma crítica exatamente a esse índice, né? Que apesar do país ter entrado para o nível de IDH alto, a maioria da população não consegue perceber essa melhoria, né? Essa mudança na qualidade de vida. Certo, meus queridos? Então, assim,
a gente entender o que é o IDH, para que ele serve, né? E o que ele analisa. Isso era o nosso objetivo nessa aula. E aí eu vou deixar a atividade, onde vocês irão responder de acordo com as informações nesse vídeo. Tchau, tchau!